Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 13 de junho. Vamos ver o que aconteceu com o nosso Bovão da Massa ontem, que subiu aí na casa de 0,3%. Nossa doleta aí também caindo forte, buscando já ali aquela região dos 4,75. A galera já vê ali a próxima parada do Ibovão não, da doleta, até porque com toda a política monetária que está ocorrendo, tanto nos Estados Unidos, e como está se comportando o nosso cenário interno, aqui isso é favorável para que os estrangeiros tragam mais dinheiro para cá para dentro, fazendo com que eles vendam dólar, comprem real para poder fazer os investimentos. Beleza? Bom, hoje o mundo todo vai ficar olhando o CPI norte-americano. Sai às 9h30 da manhã. Então, esse é o dado que sai antes da decisão da política monetária, o que pode impactar numa decisão do Fed amanhã, certo? A expectativa do mercado é 4,1. Se vier abaixo ou em linha com esse 4,1, beleza, todo mundo segue tranquilo, não muda nada porque está precificado, certo? Parte está precificada. Agora, se vier acima dos 4,1, acima dos 4,9, que foi a leitura anterior, isso pode gerar um estressezinho no mercado e a gente vai ver bolsas cedendo, uma realização nas bolsas e a galera tomando um pouco mais de renda fixa natural pelo movimento, até porque o mercado financeiro ele precifica uma expectativa futura. A gente sempre vem falando isso aqui no nosso giro de mercado, beleza? Bom, olhando para o mundo todo, né, nós temos aí a Ásia fechando majoritariamente no campo positivo, muito impactado também pela decisão que saiu ali na China, né? O Banco Central, o Banco Popular Chinês, acabou cortando a sua taxa de recompra de títulos reversa ali em 10 base points, os títulos de 7 dias. Isso acaba estimulando um pouco mais os empréstimos de curto prazo lá na China. Então, a gente está falando aí que foi injetado 280 milhões de dólares na casa aí de 2 bilhões de yuans chineses, né? Então, isso acaba fomentando um pouco mais a demanda. O Banco Central da China está na contramão do mundo, está buscando uma política mais expansionista e com essa decisão, isso traz para o investidor uma expectativa que virão mais políticas, né? Mais ações expansionistas, onde pode aquecer cada vez mais o mercado chinês, né? Ainda mais que o mundo todo está olhando para isso, ainda mais no setor imobiliário, para fazer o nosso minério de ferro subir, né? O minério de ferro que já fechou hoje nessa primeira janela em 0,7% de alta, em 801 yuans. Isso é muito favorável, a gente já vê as ADRs das mineradoras lá nos Estados Unidos, já nesse pré-market ali, a Vale chegando a quase 2%. Nós vimos também as mineradoras no mundo, ali na Europa, também fechando no campo positivo, tendenciando ali no campo positivo, então isso é muito positivo para as bolsas, né? E para os investidores que têm mineradoras na carteira, certo? Bom, falando de Europa, a Europa está bem neutro ali, está sem uma direção única, estava na abertura positiva, sendo que depois saíram alguns dados ali no Reino Unido, os novos números, né, mostraram ali de crescimento salarial da população inglesa. Então, saindo ali de 6,6% para 7,2%. Isso acaba impactando na questão pressionando o BOI, né? Porque mais dinheiro no bolso da população faz com que a população vá buscar um pouco mais de consumo, né? Dinheiro na mão é vendaval. Então, a galera começa a consumir muito mais, né? Só dar uma olhada aqui, beleza? Vai consumir muito mais, isso pressiona a inflação e aí o Banco Central tende a subir um pouco mais da taxa de juros. Pelo BCE, continuando ali na Europa, pelo BCE, que é o Banco Central Europeu, os investidores já precificaram parte ali, basicamente 100%, né, dos 25 base points que tende a subir na reunião ali na quinta-feira. Então, está bem tranquilo ali. O que pode estressar hoje os mercados, conforme eu falei, é o CPI norte-americano. Beleza? Bom, falando ali do nosso Brasilzão, nós estamos olhando para o arcabouço fiscal, né? Tivemos aí algumas declarações do Campos Neto, falando que a leitura, né, dos cenários, né, em relação à inflação já mostra que a ponta longa dos juros começa a ceder. Isso abre espaço para um corte da Selic. Ele já fala sobre isso. Mas tivemos ali alguns empresários, assim como a Luísa Trajano, pressionando porque tem que cortar a taxa de juros e 25 base points vai ser muito pouco. Enfim, o varejo
ansioso por esse corte da taxa de juros, assim como a ala política, né? Ainda mais o presidente. O Haddad, com todo o seu jeito ali, está buscando fazer a coisa certa. Né? Então, seguiu ali o arcabouço, está fazendo as suas articulações políticas. Vamos ver no que vai dar essas articulações. Até porque nós temos agora o arcabouço fiscal seguindo para o Senado, para ter ali a votação no Senado, só que os senadores ali querem fazer algumas mudanças no texto. E isso eu não gostaria que tivesse, e acho que a maioria dos investidores também gostaria que não tivesse isso. Assim como o Haddad está tentando fazer com que não tenham muitas emendas ali para mudar o texto, senão volta o trâmite todo. Vai voltar lá para a Câmara para ser votado novamente e depois ser aprovado no Senado e assim seguir o arcabouço fiscal. Beleza? Pela reforma tributária, Lira já falou ali, né, fez uma entrevista ao broadcast, falando que os setores econômicos não estão mais tranquilos com a questão da reforma tributária. O imbróglio está sendo com os governos, né? Os governadores têm uma preocupação ali sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer aí nessa novela, certo? Bom, trazendo aqui agora o nosso Ibovão da Massa, né, para a gente seguir a nossa pauta, Ibovespa que subiu 0,27%, num volume financeiro até bem interessante, ficou dentro da nossa média ali, né, de volume, mas não teve aquela alta forte, né, o Ibovespa. A gente já vê aí de 7 altas, conforme a gente estava conversando, né? É natural e saudável a gente ter até mesmo um respiro aqui do Ibovespa, né? Eu tracei aqui uma Fibonacci, é natural aqui até mesmo ter um respiro aqui na casa dos 114 mil pontos, seria saudável, né? Depois dessa subida toda. Hoje poderia impactar muita coisa? Poderia. Impactar em quais setores? Financeiro. Nós tivemos ontem, né, o STF votando contra os bancos a questão da cobrança do PIS e COFINS, né, sobre as receitas financeiras. Então, a gente está falando aí na casa de, se não me engano, 115 bilhões. Né? Depois vocês só consultem aí para ver se eu não estou falando besteira, mas se eu não me engano são 115 bilhões que tendem a ser pagos aí para o governo em relação ao PIS e COFINS sobre as receitas financeiras. Isso pode impactar no setor financeiro. Agora, quais bancos vão sofrer mais? A gente tem que fazer uma conta. Os analistas já começam a projetar que o Santander é o que mais vai apanhar em relação a isso. Mas o Santander apanhando, vindo uma informação como essa, como o setor financeiro está ali na bola da vez, pode ser que tenhamos uma realização do setor financeiro e esse dinheiro volte para o setor de mineração que apanhou bastante. Né? Vamos olhar aqui como é que se comportou o portfólio do Ibovespa ontem. Nós tivemos Petrobras subindo, né? O setor de petróleo e gás, Petro subindo aí na casa de quase 2% a preferencial e 1,2% a ordinária. Né? Os outros pares fecharam no campo negativo, né? Basicamente, nós tivemos a 3R Petróleo, Prio fechando também quase 4% negativo, devido também à preocupação do preço do barril do petróleo. Que para a Petrobras pode não ser tão ruim assim. Né? Nós temos a questão de dividendos da Petrobras, analistas já projetando, né, revisando o preço-alvo de Petrobras para cima, isso acaba atraindo mais investidores. E como a Petrobras não está mais naquela questão da paridade de preço internacional, se o Brent subir, isso pode comer margens da Petrobras. Como o Brent estava mais tranquilo, isso acabou favorecendo a Petro, né, porque ameaça menos, né, a questão da margem da estatal. Beleza? Olhando o setor financeiro, nós tivemos aí Banco do Brasil subindo quase que 4%, bem positivo, depois de pagar aí os seus dividendos. E nós tivemos aqui materiais básicos, né? Vale caindo quase que 2%. Vale que hoje pode trazer alegrias, né, para o nosso Ibovão da Massa, assim, junto com os outros mineradores. Beleza? Então, a rotação de setores, isso pode ocorrer. Não estou falando que vai ocorrer, mas pode ocorrer. Até porque nós temos minérios de ferro subindo, petróleo subindo, mas nós temos uma ameaça, né, em relação às contas do setor financeiro. Beleza? Bom, vamos seguir aqui agora para o nosso calendário.
Já saíram dados aqui do Reino Unido, né, onde pedidos de subsídios de desemprego, né, que é o auxílio, nosso auxílio-desemprego aqui, a previsão, né, o anterior eram 23.400 pedidos iniciais e a previsão era de 22 mil e nós tivemos aí uma leitura de 13.600, né? A taxa de desemprego ela até caiu, né? Nós tínhamos aí um consenso de 4%, ela veio para 3,8%, ou seja, mostra um mercado de trabalho ávido ainda, robusto lá no Reino Unido. Isso mostra que o BOE tem espaço ainda para subir um pouco mais a taxa de juros, sem problema algum, porque o mercado de trabalho ainda está aquecido, né? E, como eu falei, tem dinheiro no bolso da população. O que vai ser a cereja do bolo hoje, onde o mundo todo vai olhar? Núcleos de CPI, né? Então, a expectativa aqui no consenso é de 4,1, conforme a gente conversou lá no início do nosso giro de mercado. 4,1. Se vier acima do consenso e acima do anterior, se preparem porque pode ter estresse. Porque aí isso implica numa possível decisão do Federal Reserve na quarta-feira, que vai ditar a sua política monetária. Então, se vier acima, o Banco Central tem espaço e pode vir a subir taxa de juros, sim, e isso vai estressar o mercado. Agora, se vier em linha, né, abaixo dos 4,1, desculpa, isso faz com que os investidores fiquem mais tranquilos e sigam o seu bull market, né, comprando, entrando cada vez mais na renda variável sem problema algum, beleza? Lembrando que hoje, às 9h30 da manhã, saem os dados de CPI norte-americano. Vamos olhar aqui a dolita, que perdeu aquela região ali de suporte que estava traçado. Isso muito impactado pelo carry trade, ainda está favorável para os investidores estrangeiros trazer dinheiro para cá, para dentro do Brasil. Então, quando eles trazem dinheiro para cá, eles vendem em dólar e compram real, né? Então, os estrangeiros ficam vendidos em dólar e comprados em real e acabam investindo nas empresas de maior liquidez, beleza? Então, nós temos ali Petro, Vale e os bancos, que são os queridinhos dos estrangeiros. Bom, fechou ali com quase 0,5% de queda, perdendo essa região de suporte aqui, o próximo suporte é em 4,75. Então, pode vir buscar aí essa região, mas Vini, vai cair em linha reta esses 130 e poucos pontos? Não, nada cai em linha reta. Então, vai cair um pouquinho, vai realizar, depois volta a cair novamente. Pense você, se você está vendido. Se você está vendido num derivativo como esse, quer ganhar dinheiro, o que você faz depois de vender? Você tem que comprar para poder botar parte do lucro no bolso e depois voltar a bater novamente, sem problema algum. É por isso que o gráfico ele tem esse zigue-zague, né? Ele sobe, respira, sobe, realiza. Depois ele desce, realiza. Aí, como está descendo, a realização é para cima, depois volta a descer novamente. Beleza? Nada cai em linha reta e nada sobe em linha reta. É o pulso do mercado. Beleza? Bom, voltando aqui para o meu rostinho lindo, esse foi o recado do giro de mercado de hoje. Muita atenção com o capital de vocês. Vocês do day trade ainda, que vão operar dólar, operar índice. 9h30 da manhã saem os dados de CPI norte-americano. Isso faz preço no mercado, gera volume, gera movimento no mercado. Então, muita atenção, ainda mais que os derivativos abrem 9 horas. Eu sei que você, diversas vezes, botou uma meta para operar, abriu 9 horas e 9h15 você já está duro. Já está devedor na conta lá na corretora. Então, segura a onda, começa a operar a partir de 9 horas. Depois de 9h30. Depois de 9h30, você vai ter aí um direcionamento no mercado. E esse direcionamento vai se concretizar após as 10h30, que é a abertura do mercado norte-americano, onde entra mais volume na bolsa, e isso acaba direcionando ainda mais os mercados. Beleza? Bom, forte abraço, pessoal. Muita atenção com o capital de vocês e até amanhã com mais giros de mercado. Valeu!